Pai, queremos dar graças a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de trazer a Tua palavra. E hoje o Senhor trouxe, Senhor, a Tua serva para estar ministrando esta noite. Agora eu te peço, use-a com poder, com graça, com ousadia, com unção, com autoridade. Tudo aquilo que o Senhor falou com ela, Senhor, que ela possa, Senhor, transmitir sem dificuldade. Desde já eu cancelo toda obra das trevas neste lugar, todo espírito de distração, todo espírito que rouba a palavra. Eu declaro o domínio de Jesus neste lugar, o domínio de Jesus nas mentes aqui essa noite, e aquilo que o Senhor planejou para essa noite se cumprirá. Aquilo que Ele determinou desde a eternidade, não vai ter demônio no inferno e nada que vai impedir aquilo que o Senhor quer fazer conosco essa noite. E nós damos graças ao Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus é bom. Amém. Ele é fiel. Eu gostaria que primeiro agradecer a Jesus por estar aqui. Eu dou toda a honra, toda a glória a Ele, sempre pelas oportunidades que Ele tem me dado, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Na verdade, eu sou improvável, mas eu sou escolhida. Amém. Então, Deus, eu glorifico a Jesus em primeiro lugar por essa oportunidade. Quero agradecer a pastora Gel, que, gente, um dia eu vou contar os testemunhos para vocês, como eu conheci a pastora Gel através da minha amiga do céu, pastora Elaine, que é mãe, amiga, puxa a orelha, e é uma bênção de Deus, são mulheres que Deus nos presenteia. E agradecer o pastor Daniel por esta oportunidade. Então, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, aleluia. Livro de Marcos, capítulo 5. Deus é bom. Todos encontraram? Vamos ler então. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, se ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogaram-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aleluia! Pode se assentar, por favor, igreja. O texto a qual nós acabamos de ler, esse texto se encontra em Marcos também, em Lucas. E eu vou ficar com a versão de Marcos hoje. O texto, o título do texto é O Endemoniado Gadareno. Era a forma que as pessoas conheciam aquele homem. O título dado àquele homem era O Endemoniado Gadareno. Por que endemoniado gadareno? Por causa que ele vivia na cidade de Gadara. Cidade de Gadara, a Bíblia diz que ficava defronte da Galileia. Eram as cidades que, na verdade, fazia parte de Decápolis, onde eram praticamente 10 cidades. E
E ali estava a cidade de Gadara. Então, por ser da cidade de Gadara, gadareno. Amém? Então, o que acontece? Esse homem, a Bíblia diz que ele vivia possesso de demônio. Os demônios que atormentavam este homem eram demônios terríveis. Demônios que não permitia esse homem ter um relacionamento com sua família. Eu não sei se esse homem tinha filhos, eu não sei se ele tinha esposas, eu não sei a idade do homem. Mas uma coisa é certa, esses demônios eram tão terríveis que eles não permitiam com que esse homem pudesse ter um relacionamento com a família deles. Ou mais, eles não permitiam com que esse homem tivesse uma vida normal, de um ser humano normal. Esse homem ele não podia viver no meio da sociedade. Esse homem ele não podia viver como um verdadeiro homem tem que viver. Por quê? Porque os demônios que haviam nesse homem o atormentava de uma tal forma que deixava esse homem louco. Muitas das vezes as pessoas tentaram prender esse homem, a Bíblia diz, com algemas, com correntes. Imagina você, uma pessoa natural, se amarrar ela com cordas, ela não vai desamarrar. Mas a Bíblia diz que até as correntes ele arrebentava. Por quê? Porque ele estava possesso de demônios. Então, as pessoas ali tentaram, a corrente não resolve, então vamos pegar os grilhões, que eram correntes mais fortes ainda. Aí botava no homem e o homem quebrava tudo. Vamos prender então esse homem. Vamos ver o que a gente faz para ver se amansa esse homem. Mas botava o homem naquelas cadeias daquela época e o homem quebrava tudo. Então eles chegaram a um ponto que não tinha jeito mais para esse homem. Porque tem coisas do céu que você só resolve com as coisas do céu. Tem coisas espirituais que você nunca vai resolver com as armas da terra. O que estava acontecendo? Eles estavam querendo resolver problemas com armas da terra, que só o espiritual pode resolver. Querido, tem situação que você depara que não é a terra que vai resolver, que não é as cadeias da terra que vai resolver. Tem coisas que o médico não pode resolver, mas aqui tem um que pode resolver. Jesus pode resolver. Jesus pode resolver. Aleluia. Então eles tentavam de uma forma ou de outra fazer com que amansasse esse homem. E esse homem para aquela sociedade era um lixo. Esse homem para aquela sociedade não valia de nada, não tinha valor de nada. Tanto é que ele foi morar nos sepulcros. Um homem morando nos sepulcros. Vou dizer para você o que é sepulcro, cemitério. Naquela época, terrível, lugar horrível, aonde o diabo colocou esse homem. E a Bíblia diz também que ele ficava nu. O estado terrível que o diabo deixou esse homem. Mas aí, versículos antes, no capítulo 4, a Bíblia diz assim: Jesus de Nazaré, caminhando por aquelas, Jesus uma hora estava na Galileia, ia para Cafarnaum. Então Jesus, eu imagino, Jesus vendo aquela situação, porque o nosso Deus sabe todas as coisas. Naquela cidade não havia ninguém. A Bíblia diz que havia muito tempo que esse homem estava nessa situação. E esse homem nessa situação gritava. Esse homem clamava. Eu não quero nem imaginar o grito daquele homem. Era de dia e de noite. Esse homem clamava. E a Bíblia diz que ele se cortava. Sabe o que ele estava clamando? Sabe o que ele estava gritando? Para ver se existia naquela cidade maior do que aqueles demônios que estavam sobre a vida dele. Mas não tinha solução para ele. Não tinha solução para ele. A cidade toda ficou com medo, teve que mandar ele para o sepulcro, porque não teve ninguém capaz para expulsar aqueles demônios. Até que Jesus pega os discípulos e fala assim: passemos para outra margem. Jesus diz para os discípulos: passemos para outra margem. Então a Bíblia diz que os discípulos entram no barco. O Jesus podia ir pela terra, mas Jesus decide pelo mar. Então Jesus fala: passamos indo para outra margem. E já vai meu Jesus com os discípulos a Gadara. Jesus já vai para Gadara. E quando Jesus vai chegar em Gadara, eu quero dizer para você, antes de Jesus chegar em Gadara vai ter uma tempestade.
Jesus vai dormir ali, dar um cochilo, porque Jesus também é Deus, mas também era homem, 100% Deus e 100% homem. Jesus vai dar uma cochilada e a tempestade vai vir. E a tempestade vai chegar. E quando a tempestade chega, a água começa a entrar no barco, os discípulos vão apavorar, vão ficar com medo. Meu Deus, o que é isso? E vai acordar Jesus. E vai acordar Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, quantas das vezes você começa, mas aí a tempestade chega. Quantas das vezes você precisa de uma libertação, você começa a buscar uma libertação, mas a tempestade vai chegar. A tempestade vai chegar, mas pastor Ivani, Jesus não está no barco. Tá, meu querido, Jesus está no barco, mas então eu não posso ter tempestade. Não, vai haver tempestade. O fato de Jesus estar no barco não te livra das tempestades, mas então declare, te livra nas tempestades. Jesus não prometeu para você que não havia lutas, não haveria de ter lutas. Jesus não prometeu para você que ia ser tudo bom, mas Jesus falou para você o seguinte: no mundo tereis aflições, mas olha aqui, eu venci. Eu venci. E eu estou pregando para uma igreja corajosa. Eu estou pregando para uma igreja que acredita no poder daquele que é e daquele que vem. Aleluia. Então Jesus já vai para Gadara. E os discípulos desesperados, porque não é assim. Não é assim quando o vento bate. Quando o vento bate, a gente fala, não tem jeito. Você começa firme. Você começa dando glória. Você dá glória aqui, você dá aleluia. E o pastor libera e você fala, aí eu vou partir para cima. Aí quando chega lá fora, o vento sopra. E você fala, aonde está, meu Deus, aonde o Senhor está, meu Deus, aonde o Senhor está, meu Jesus. Ele diz para você, eu estou no seu barco, eu estou no barco, tranquilo, eu estou no barco. Os discípulos gritou e ele falou, por que não tendes fé? Então ele vai repreender o vento, e vai falar para o mar, cala-te. E aí os discípulos vão olhar e vão falar, quem é esse? Cadê o mar e o vento lhe obedece? Uai, mas vocês não estão aí andando comigo faz tanto tempo e não me conhecem? Como assim? E Jesus então vai acalmar o vento. Quero dizer para você uma coisa, o que você tem pedido ao Senhor? Saiba que vai haver vento, mas depois da tempestade, Jesus está chegando aí. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, aonde que está o seu problema? Aonde que está o seu problema? Que problema você acha que é grande o suficiente para que Jesus não possa resolver para você? Qual é o seu problema? Porventura há algo impossível para o nosso Deus? Porventura há algo impossível para o nosso Deus? Jesus vem dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Agindo Deus, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Você precisa entender nessa noite quem é que está no seu barco. Você precisa entender nessa noite quem pagou o sangue, quem deu o sangue ali na cruz do Calvário por você. Você precisa entender essa noite quem é o seu Pai. O endemoniado aterrorizava todo mundo. Mas aí Jesus vai chegar. Da mesma forma que Ele está dizendo para você, eu estou chegando. Aguenta firme. Está sacudindo, está balançando. Traz à sua memória aquilo que te traz a esperança. Começa a falar, começa a declarar. E eu não estou te falando uma coisa, pastora, você está falando porque fala. Não, eu estou te falando uma coisa que eu vivo. Eu estou te falando uma coisa que às vezes eu acho, vou me afogar. Antes de trazer essa palavra, eu passei por uma situação. Eu falei, Deus, Ele falou, está batendo a aguinha aí no pé, filha? Está parecendo, está batendo a aguinha no pé. Ei, eu ainda sou Deus que responde os meus. Aqueles que chegam diante de Deus clamando, Ele vai te responder, Ele vai te socorrer. E o diabo está ali fazendo festa. E olha, era muito tempo que o demônio fazia com aquele homem o que queria.
Era muito tempo que aquele homem era motivo de chacota. Eu não sei quanto tempo você tem vivido, talvez, motivos de chacota. Eu não sei quanto tempo você está buscando uma resposta de Deus. Eu não sei quanto tempo você espera uma libertação, mas ela não vem. Eu não sei quanto tempo, mas Jesus manda te dizer essa noite: Ele está chegando. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: está forte o vento, eu estou chegando. Está forte o vento, eu estou chegando, queridos. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos quando vierem sobre vós muitas tribulações, várias tentações, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque ela produz em você algo tremendo e poderoso. Ela te faz mais forte. Cada luta que você tem é uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa vivenciar o poder daquele que opera, Jesus Cristo. Esse é o meu Deus. Então Jesus vai chegar. Já vem Jesus. Passou o vento, acalmou o vento. Então a Bíblia diz que, olha, Jesus vai descer do barco e pisar na terra. E quando o meu Jesus e o seu Jesus desce daquele barco, engraçado que não precisou ficar procurando endemoniado, não. A cidade era grande, eu acho. Eu imagino já. Um endemoniado já viu. O endemoniado me viu ele de longe e falou: quem é aquilo ali? Eu estou falando com as minhas palavras. Quem é esse? Esse aí tem algo diferente nele. Esse aí. E a Bíblia então diz que ele vai correr e vai prostrar diante de Deus, diante de Jesus. Quando uma autoridade maior chega, a autoridade que governava vai ter que se prostrar. Toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem que se dobrar. Tem que se dobrar. Porque sabe o que acontece quando Jesus chega? Quando Jesus chega, a libertação acontece. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus chega, o cadáver, ele se levanta. Quando Jesus chega, tem 12 anos que está jorrando sangue, vai ser estancado agora, porque está a cura. Quando Jesus chega, tem cura. Quando Jesus chega, tem restauração. Quando Jesus chega, tem libertação. Quando Jesus chega, quando Jesus chega, Jesus tem 4 dias, está fedendo, não tem mais jeito. Ei, vem para fora, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Quando Jesus chega, tem 38 anos Jesus. Jesus foi para a festa dos judeus, mas Jesus falou: vai vocês aí, discípulos, porque eu vou dar uma passadinha ali, num tanque ali, porque tem um que tem 38 anos esperando, que não tem ninguém para colocar ele no poço. Não tem. Todos passam na frente dele, mas eu vou chegar para ele. Você está achando que você está sozinho nessa? Tá não. Você está achando que alguém de Jesus te abandonou? Abandonou não, é mentira do diabo. Jesus não te abandona. O amor de Deus por você é tremendo, é poderoso. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único e unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te amou, meu irmão. Está achando que você é pouca coisa? Jesus te amou. O preço na cruz do Calvário já foi pago pela sua vida. Você é precioso, assim como aquele endemoniado era precioso. O que fez Jesus sair da Galileia e enfrentar uma tempestade por causa de um homem endemoniado que ninguém dava nada por ele, mas para Jesus tem valor. Pode ser prostituta, mas para Jesus tem valor. Pode ser trambiqueiro, mas para Jesus tem valor. Pode estar drogado, mas para Jesus tem valor. Para Jesus é escolhido, é ser humano. Então Jesus chegou. Jesus chegou. Então Jesus chegou. O endemoniado corre e vai logo falando com Jesus.
Jesus, Filho do Deus Altíssimo, olha, que tenho eu contigo? Sabiam que Jesus conhece Deus? Que Jesus conhece Deus é ótimo, né? Que diabo conhece Jesus? Em Tiago 2,19 a Bíblia diz que eles creem e estremecem. E muitas das vezes o diabo está se prostrando diante de Jesus e nós às vezes ignora. Muitas das vezes Jesus está falando com você assim: eu cheguei, eu vou libertar, acredite você. Não, e o diabo está: mas se ele acreditar, não acredita não, não faça tal coisa. Porque ele conhece, ele crê e treme. E a arma do diabo é fazer com que você não conheça essa palavra e nem o poder de Deus. Por isso, irmãos, que não é fácil orar. Não. É batalha. Por isso que não é fácil estudar essa Bíblia. Você faz tudo, menos ler a palavra. Porque se você realmente conhecer e saber quem você é, ninguém te para. Ninguém te para. E é por isso que o diabo luta tanto, para que você não tenha tempo. Você tenha tempo para tudo, menos para a palavra. Você tenha tempo para tudo, menos para falar com Jesus. E o diabo então vai falar para ele. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,19, e a Bíblia também diz em 1 João 3, versículo 8, parte B do versículo, que foi por isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra, não, as obras do diabo. Foi para isso. Foi por isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Jesus então, o diabo, os discípulos, lá no versículo atrás: quem é esse? Que até o mar e o vento. Aí o diabo está falando: esse? Eu sei. Esse é o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então a Bíblia diz que Jesus vai perguntar para ele: qual o seu nome? Jesus não sabia, gente? Claro que sabia. Mas por que Jesus perguntou? Ele vai falar legião. Sabe por que Jesus perguntou? Para que ele falasse, para que todo mundo ali soubesse que realmente estava acontecendo na vida daquele homem. Porque talvez eles iam achar que é o que às vezes inventam hoje, né? Tem hora que é demônio, mas eles inventam nome para tanta doença. Está vendo que é o demônio? Então às vezes Jesus tem que vir e perguntar, para que os discípulos, nós entendamos que realmente ali é demônio. E o engraçado é que ele fala legião. Não era um não, uma legião de demônios, de acordo com os estudos, é 3.000, 6.000. Multidões, pode ter 10.000, 1 milhão, só sei que se o meu Jesus chegou, vai libertar, vai haver libertação. No independente de quantos, vai ter que sair. Independente de quantos, vai ter que sair. Então a Bíblia diz que Jesus vai dar uma ordem. E aqueles demônios vão ter que sair. Só que eles vão fazer um pedido. Eles vão pedir para Jesus. Ali tinha uma manada de porcos. Eles vão pedir para que o Senhor permita com que eles entrem naqueles porcos. E Deus então vai conceder. E eles entram, por quê? Porque eles não queriam sair daquele território ali. Eles queriam ficar ali naquele território. Por isso eles pediram para que eles entrassem naqueles porcos. Né? Tem demônios territoriais. Isso aí é... Depois a pastora Gel, ela fala mais sobre isso, mas o pastor Daniel.
Mas aí o Senhor então vai conceder. Só que para as pessoas de Gadara, os porcos tinham mais valor do que aquele endemoniado. Eles valorizavam mais os porcos. Eu não sei se é por causa do lucro, mas quantas das vezes? A Bíblia diz que o demônio sai daquele homem, e ele então ficou livre. Jesus deu uma ordem, ele saiu e ele ficou livre. E os porcos então, Deus vai dar uma ordem, Jesus vai dar uma ordem para entrar nos porcos, e de repente os porcos caem para o despenhadeiro e afogam no mar. E aquilo ali, aquele povo saiu correndo para falar do endemoniado que tinha sido liberto. Não, primeira coisa que eles fizeram, contar que os porcos tinham se afogado. Depois é que foram saber falar do endemoniado, porque para eles quem importava eram os porcos. Quantas vezes é a mesma coisa? Nós não damos valor, as pessoas não dão valor a uma libertação, uma pessoa que está livre, uma pessoa que está restaurada, uma pessoa que está curada, mas dá valor às coisas, dá valor a porcos, dá valor àquilo que na verdade não tem valor, que para Jesus vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Deus diz isso. Para Jesus é a libertação. Então, a Bíblia diz que aqueles demônios entram, e aquele homem que era endemoniado andava nu, não tinha juízo. Jesus veste ele, porque Jesus tem vestes novas para aquele que se arrepende. Aleluia. Jesus tem vestes novas, então Jesus vai vesti-lo. Olha que coisa linda. Lembra do filho pródigo? Chegou diante do pai dele, voltou, se arrependeu, gastou tudo, volta, se arrepende e fala: eu quero ser escravo. O pai dele fala: filho não, filho é filho. Filho meu não é escravo, não. Filho é filho. Você já viu ex-filho? Não. Filho é filho. Filho é filho. Vem cá, meu filho, não é escravo? Não. Eu tenho uma veste nova para te dar. Eu tenho um anel para te dar. Eu tenho uma sandália para te dar. O que é isso? Eu tenho honra para você. É assim que Jesus faz com aquele que se arrepende, com aquele que acredita, com aquele que busca a presença dele e diz: Senhor, eu errei, me ajude aqui. E ele fala: bora, vamos continuar, filho. Enquanto você respirar, enquanto você estiver respirando, o Espírito Santo de Deus está te dando uma oportunidade para se arrepender e para convidar Jesus a cada dia, para que Ele possa fazer morada no seu coração e você possa exaltar e glorificar a Ele e confiar nele. Enquanto você respirar, o Espírito Santo de Deus está te dando a oportunidade de ficar no barco, de continuar firme, acreditando, porque você vai chegar lá. A cidade está nos esperando e Jesus está voltando, igreja. Ele está aí. Os ventos podem estar soprando, mas Jesus está com você no barco. Jamais esqueça disso. Ele disse assim que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco. Então acredite nisso. Mesmo quando você não estiver vendo nada, acredite. Acredite. Diz: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo às vezes parece que Ele está cochilando, né? Parece: Senhor, o Senhor está cochilando, porque eu não estou vendo o Senhor, eu não estou vendo o mover do Senhor. A Bíblia diz que o guarda de Israel não tosqueneja. Sabe o que é isso? O guarda de Israel não cochila. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor te contemplam de manhã. Os olhos do Senhor te contemplam no trabalho. Os olhos do Senhor te contemplam quando você levanta. Os olhos do Senhor te contemplam quando você está deitado. Os olhos do Senhor te contemplam todo o tempo. Sabe por quê? Porque você é filho e você é filha dele. E Jesus então vai libertar este homem. Então aqueles que ouviram falar que os porcos tinham caído lá no despenhadeiro, vem ver o que aconteceu e por como que está o endemoniado, e acham ele em perfeito juízo, nos pés de Jesus, adorando Jesus. Porque Jesus, quando chega, pronto, Ele liberta. E eu convido você a ficar de pé.
E eu te pergunto essa noite: onde você quer que Jesus chegue? E ele já chegou. E a Bíblia diz que eles expulsam Jesus daquela cidade. Mas aí, o endemoniado vai pedir Jesus para ir com ele no barco. E ele vai falar assim: vai para a tua casa, vai para os teus. E é muito lindo quando Jesus faz isso. Gente, um homem não tinha família, quanto tempo, né? Eles não quiseram Jesus ali na cidade, mas Jesus deixou um missionário lá. E aí diz assim, para terminar: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Quem pode parar? Sabe o que Jesus falou para ele? Vai lá para sua casa. Sabe por quê? Porque é dentro de casa, é dentro da nossa casa. Eu falo assim, esses dias eu estava pensando: quer conhecer um casal? Dá uma olhada nos filhinhos deles. Porque os filhos muitas vezes vai falar coisas e vai demonstrar coisas que realmente está dentro de casa. Um dia eu cobrava muito meu filho. Falei: meu filho, vai ler a Bíblia, meu filho vai ler a Bíblia, meu filho vai ler a Bíblia. Nada. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim: por que em vez de você não cobrar, ficar cobrando, por que você não senta para ler com ele? Senta para ler com ele. Ah, Jesus, mas eu vou sentar. Senta para ler com ele. Sabe o que Jesus estava falando para aquele homem? Vai chegar o tempo que você pode mesmo realmente ir para fora, falar do meu amor. Mas primeiro, vai falar lá dentro da sua casa. Ei, Jesus chamou para a gente ganhar aquelas vidas, às vezes nem precisa palavras. Eu faço sobrancelha e tem uma mulher. Cadê o relógio? Está ali, estou terminando, tá, pastor? Tem uma mulher que ela é de uma religião aí meia, que eu não vou falar, mas é uma religião meio perigosinha, meio perigosa. E ela, todas as vezes que eu faço sobrancelha, eu oro pela pessoa depois que sai. E ela chega lá para mim e fala: eu só vim aqui para fazer a sobrancelha, para você rezar por mim. Eu falei: eu vou explicar o que é reza, que hora. Vem cá, minha filha, deixa eu rezar, vem cá. E eu oro por ela e ela sai chorando. E ela ama isso. Sabe o que Jesus quer? É que num mundo perdido como está, que a gente possa demonstrar o amor dele. Muitas das vezes a gente está vendo muita falácia e pouca ação. As pessoas falam tanto do amor de Jesus, mas não conseguem demonstrar o amor dele lá fora para o próximo. E muitas das vezes, quando você demonstra o seu amor por alguém lá fora, para os de dentro da sua casa, não precisa se falar muito, o Espírito Santo de Deus age. O Espírito Santo de Deus faz. Muitas das vezes um posicionamento seu dentro da sua casa vai ganhar o seu marido. Eu sou mulher e tenho aprendido muito. Eu demorei muito. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo está me dizendo para falar. Demorei muito para entender que às vezes, como mulher, eu falo com Deus primeiro e Ele fala com meu marido. Primeiro eu falo com Deus e Ele fala com o marido. Então, muitas das vezes é difícil a gente entender isso. Então, vamos demonstrar o amor de Deus no meio dos nós, para que verdadeiramente se cumpra aquela palavra que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, Jesus chegou para a sua vida nesta noite. E Ele está dizendo para você: não há nada impossível para mim. E eu te convido a vir à frente e glorificar o nome de Jesus e acreditar que quando você chegar lá na sua casa, já vai estar resolvido. Porque Jesus chegou para te dar a vitória. Ele é fiel e Ele está aqui. Aleluia. Aleluia.
Eu te convido a vir aqui à frente. Talvez você está aqui, chega mais pertinho. Eu não sei se você está afastado desse Jesus. Eu não sei se você saiu do barco. Talvez você está aqui nessa noite e não conhece esse Deus maravilhoso que quer estar no seu barco. Quer dizer para você que no barco com Jesus você não afoga, não. Se resolver sair do barco, ele estiver no barco e a tempestade voar, bater, e mesmo você olhando para ela, se você gritar, lembra do Pedro? Ele vai com a mão lá e não te deixa afogar. Bota Jesus no seu barco. Talvez você afastou dele. Se você afastou, você chega mais aqui, abre o meio aí. Fala: Jesus, entra no meu barco. Aleluia. Jesus é maravilhoso e Ele está entrando no barco. Ele vai entrar no barco dele. Não fica longe de Jesus, não. Não fica longe de Jesus, não. Sabia que Jesus não fica longe de você? Quem diz? Você fala: eu não mereço. Merece sim. A Bíblia diz que na virada do dia Jesus vinha para conversar com Adão e Eva. E Adão peca. Adão pecou. Você acha que Jesus parou? Deus parou? Não. Deus veio e falou: Adão, 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 onde estás? Quero dizer para você que Deus está sempre esperando, desde a eternidade, desde quando Deus criou. Ele criou a mim e a você para um relacionamento com Ele. Eu quero dizer para você que Ele não afasta de você. O nosso pecado faz separação entre a gente e Deus, mas quem separa dele, quem vai longe dele é nós. Mas Ele está sempre de mão estendida te esperando. Vem cá, vem cá, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar, limpar as feridas. Lembra do gadareno? Eu tenho veste nova para você, filho. Vai olhar para você e não vai ver essas marcas mais não. Vai olhar para você e ver alguém diferente, alguém restaurado. A cidade inteira verá o que eu fiz na sua vida, filho. E Jesus te chama nessa noite. Vem, faça como esse corajoso. Fala: Jesus, entra no meu barco. Eu estou cansado, Jesus. Não dá mais. Eu não aguento mais essa vida. Entra no meu barco. E olha, eu te digo, não vai afogar. Não vai afogar, não vai afogar. Porque Ele diz assim: quando passares pelas águas eu estarei contigo. Quando no fogo tu passares, filho, chama algum arderá em ti. Bota Jesus no seu barquinho aí. E para você corajoso que tem Jesus no barco, permaneça firme. Quero dizer para você que você vai contar testemunho. Porque Jesus chegou. Jesus chegou, é só você acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se você acreditar no que está saindo do altar. Algo que eu aprendi com a minha pastora Elaine: há poder quando alguém está falando no altar. A autoridade Deus está usando para dizer para você: eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. O Espírito Santo diz para você: eu cheguei. Você diz: pastor, eu quero que Deus chegue no Brasil. Ele chega agora, enquanto você estiver aqui, porque nós servimos um Deus onipotente, onipresente. Ele não precisa de espaço, Ele não precisa de tempo. Esse é o Yeshua, esse é o Deus poderoso, e Ele está aqui. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Exalte o nome dEle, exalte o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia, aleluia. Aleluia.